semana de volta às aulas para boa parte da garotada aqui no estado de São Paulo. Ontem retomadas as atividades nas escolas municipais e também nas escolas estaduais. Nos colégios particulares, claro, cada um tem o seu calendário, mas em geral, na semana que vem é que a garotada volta às suas principais funções como estudantes. E agora, com desafios que vêm pela frente. Para quem está, por exemplo, no ensino médio, preparação de vestibular, como nós falamos aqui no início da semana, mas para todas as gerações. Independente de quem vai lecionar, de quem vai receber o conteúdo, na sala de aula, uma das grandes discussões e um dos grandes desafios para o futuro é conciliar a tecnologia com os métodos de ensino. A inteligência artificial com, por exemplo, o prazer pela leitura. E para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema, o Manhã Bandeirantes convida, nesta edição de quinta-feira, a Seviana Navarro, que é diretora-geral do RDS Suisse, colégio aqui da cidade de Campinas, e que, gentilmente, atende o nosso convite para estar presente aqui nos nossos estúdios. Seviana, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Primeiro desafio de volta às aulas, garotada que passou um mês no celular, no videogame, volta com a concentração, cabecinha um pouco nas nuvens e tem que puxar sempre ali o pezinho para o chão novamente para começar as atividades num momento desse, Seviana? Não, o início, depois de julho, assim, o 1º de agosto é terrível, porque eles voltam completamente fora, né? Fora da realidade, é muito estímulo, é tecnologia, é brincadeira, é viagem. Então, a escola é o último lugar onde eles gostariam de estar. Eu me lembro de ter aquela famosa redação de volta das férias. Como foram as minhas férias? Isso existe ainda? Existe para os menores, né? Uhum. Porque é até uma forma de integrar ali. Então vamos falar, para ficar gostoso, então vamos falar o que vocês fizeram nas férias. E aí eles vão vendo o que fizeram em comum, aí desperta a curiosidade no que um fez e o outro não. Ah, que bacana, fui para tal lugar. Então é antigo, é uma prática antiga, mas ainda é feita para integrar, né, as crianças, para volta. Então agora vamos voltar. A gente não pode simplesmente chega na escola e já vai, conteúdo. Então vamos voltando aos poucos, vamos trazendo para a realidade atual. E para tirar o celular agora na volta das férias, vai dar mais trabalho do que no começo do ano? Não, eu acredito que não, porque é uma regra, né? É uma lei. Então eles já sabem como funciona. Não é não, então não pode, não tem que trazer. Talvez alguns lembretes, até você me deu uma ideia. Já vou mandar vou pedir para mandar uns recadinhos de, voltando à rotina, lembrando, celular em casa, celular dentro da bolsa, celular no armário. Boa lembrança. Nath Luquezzi fez também redação de Minhas Férias? Muitas, eu amava demais. E antigamente também tinha uma coisa que eu amava, que eram as aulas de informática. Mas hoje eu imagino que seja um pouco diferente. Como é que são essas aulas de informática? Tem IA? É uma sala de IA? É diferente hoje? Não existe mais aula de informática. Que cringe, como dizem, né? Que cringe. Você tem novinha ela, né? Imagine este ano, agora em julho, nós completamos as nossas escolas da minha família, completamos 40 anos. Então, como era 40 anos atrás? Hoje é completamente diferente. Então, a gente tinha mesmo uma sala enorme, cheia de computadores, que tinha aula de informática. Então, aprendia ali, todas essas coisas. Hoje não. Então, hoje a gente precisa estar atento com a inovação e a tecnologia. Até você disse sala de IA, nós estamos inaugurando agora nessa unidade do Swiss Park uma sala de IA. O que é uma sala de IA? A gente pensa assim, uma sala de IA vai ter aquelas máquinas enormes. Não é isso, mas é um ambiente tecnológico onde a gente vai conseguir desenvolver ali a criatividade, a parceria, o trabalho em grupo e prepará-los para o que vem à frente, né? Então, vamos ensinar a usar direito, a usar com responsabilidade, a saber usar. Então, é nessa intenção, assim, uma sala de IA ou os ambientes de inteligência artificial. É isso que a escola precisa focar. Sim. Na minha geração, por exemplo, a gente literalmente aprendeu
o que era um computador dentro da sala de aula. Então, o primeiro contato com um PC foi numa sala de aula para entender que isso aqui é um mouse, como funciona o teclado, como é que você conecta na internet. Hoje a criança já chega para a escola com pelo menos o básico de um contato com o celular. A partir daí, em que não se aprende mais o básico, o que se incentiva para estimular a criatividade? E tem aluno que às vezes chega dando aula com a tecnologia na sala de aula? Com certeza. Para mim mesmo. Eu me considero uma pessoa quase analógica, vamos dizer assim. Eles estão muito avançados. Então, hoje, a escola precisa estar à frente dessas crianças, desses adolescentes, e trazer o que de curioso. Então, o que mais... Não é simplesmente saber usar ali a tecnologia em si, ou o computador, ou o celular, ou um tablet, alguma coisa assim. Para quê? Então, o que eu posso explorar com aquela tecnologia que chegou para mim? Então, isso que a gente precisa focar. Saber usar. Porque se você larga... É quase uma arma branca, né? Se você larga na mão da criança e deixa. Então, aquilo é um mundo de possibilidades sem fronteiras. Então, você precisa estar atento e você precisa estar ali, conduzindo. Então, esse é o papel da escola, esse é o papel do professor hoje em dia. Vamos saber usar. Vamos explorar com responsabilidade para abrir o futuro para eles. Esse é o foco. E falando em futuro, a escola é exatamente isso, preparando esses profissionais do futuro que vão enfrentar muitas dificuldades, acredito eu, principalmente com a IA, a inteligência artificial e afins, mas tem uma coisa que ninguém consegue copiar, que são os sentimentos humanos e as habilidades humanas. Como trabalhar isso, que hoje se denomina soft skills, mas são essas habilidades que nós humanos temos e que cada uma tem a sua, como desenvolver isso nesses alunos? Esse é o ponto mais importante. Para mim, é um ponto mais importante. E a gente, nas nossas escolas, nas nossas unidades, a gente trabalha isso muito afinco mesmo, há 40 anos já. Então, começou pequenininho e hoje a gente continua. Porque o desenvolvimento socioemocional é o mais importante. Tecnologia, ele nasce sabendo praticamente. É muito fácil para essa geração. Mas e o emocional dele? E o trabalho em grupo? E a responsabilidade? E o direito? Que ele não é só o dele. Ele precisa se preocupar com o direito do outro. Então, ele precisa estar inserido em uma sociedade. E é isso que o socioemocional trabalha. Aliado à tecnologia, mas sempre pensando no ser humano. Porque você precisa saber as relações interpessoais, como que você vai ser no futuro. Né? Então, por isso que a escola trabalha o aluno integral, assim, de forma integral. Cuidado cognitivo, que é da aprendizagem, cuidar da profissão, mas principalmente cuidar das relações interpessoais. Nós estamos conversando com a Seviana Navarro, diretora-geral do Colégio RDS Suís, nesse período de volta das férias escolares, para a gente falar a respeito dos desafios envolvendo a tecnologia. Um dos desafios, imagino, seja em relação ao estímulo à leitura, Seviana, porque hoje é muito simples você pedir para uma inteligência artificial, para o chat GPT, trazer o resumo de qualquer obra literária em questão de segundos. Como se avalia se o aluno de fato se debruçou sobre uma obra? Na minha época, por exemplo, você até tinha alguns resumos ali pela internet, mas eram tão poucos que o professor até sabia de onde você tinha copiado. Hoje isso é muito mais complexo. E como estimular esse jovem que nasceu numa geração de TikTok, em que as coisas acontecem tudo muito rápido, em segundos, a, por exemplo, se debruçar sobre uma obra que demanda tempo, que exige que você esteja atenta a ela e que faz toda a diferença na formação dele como aluno? Hoje eles não têm paciência, né? Então, tudo tem que ser muito rápido. Então, até por isso que eles vão... a tecnologia serviu para isso, então ele consegue pegar um resumo. Tudo bem, ele pode pegar um resumo, mas ele precisa imprimir ali naquele resumo as impressões dele. O que é muito difícil mesmo você pegar e pedir a concentração desse aluno, dessa criança, desse adolescente, total em um livro. Ele vai demorar mais do que a nossa geração, cuidava disso. O professor tem que estar atento e tem que estar estimulando, criando relações ali com ele, fazendo despertar nele
o gosto por saber o que vai acontecer depois daquilo ali que ele está lendo, entendeu? Então, assim, o papel do professor é primordial. Por isso que o ser humano é primordial para estimular. Então, vamos lá, você chega no ensino médio, você tem que ler e tem que ler. Acabou. Você tem que ler. Para você conseguir passar aqui, você precisa ter essa habilidade aqui. Então, tem que ler. Agora, e os menores? Então, a gente vai estimulando a leitura com a criatividade, com o lúdico. Você precisa trazer os pequenos, assim, na fase de alfabetização, para magia, né? E aí é o desafio da educação. A educação é desafiada todos os dias, porque tudo é mais legal que a escola. Por isso que precisa ser um ambiente criativo, um ambiente acolhedor, um ambiente que você olha para as dificuldades daquele aluno e saiba trabalhar com ele. Que hoje é o que mais tem, né? Então, você precisa ter esse atendimento personalizado até para as crianças. E há algum incentivo para que a leitura seja no papel, no livro físico, ou não há diferença se ele estiver atento, por exemplo, a um Kindle ou a uma outra tecnologia? Não, a gente não exige. Eu particularmente gosto dali, né, do livro, porque eu escrevo, eu rabisco, mas tem criança, tem adolescente que prefere mesmo, tem até adulto que é no Kindle, que gosta dessa tecnologia para isso. O que a gente cobra é se ele está acompanhando mesmo. Então, tem, por exemplo, eu tenho uma professora aqui na unidade do RDS Suisse, que ela trabalha a leitura de forma diferente. Ela leva um 8º ano, por exemplo, para a sala para o auditório, e cada um vai lendo um trecho, e aí ela vai explicando aquilo. Teve até família que achou, mas você não é melhor cobrar em casa? Ela achou, nessa metodologia dela, o aproveitamento melhor. Porque aí eles se envolvem, eles estão lendo juntos. Ele escutou o que o outro está falando. Então, o professor tem que ir estimulando e tem que ir inventando. São as metodologias ativas. E como que é essa relação entre escola e pais? Eu sinto que muitas das vezes os pais, eles segregam essa função de educar, literalmente, o que é certo, o que é errado, muitas das vezes 100% para a escola. Como que vocês encontram esse equilíbrio? Como que é essa conversa com os pais? Muitos pais já da geração Z, né? Queria entender essa relação escola e pais. O maior problema da escola, na verdade, são as famílias, né? Porque elas querem, ali, de certa forma, entrar num âmbito que não cabe a elas. Quando você vai conhecer uma escola, você recebe a proposta pedagógica da escola. E ali está tudo explicado. Tudo. E não é só o cognitivo, não é só o pedagógico. Como será a escola, como são as ações ali dentro, o que pode, o que não pode, o que a escola vai cuidar e o que a escola não vai cuidar. Então, a educação vem de casa. Ele costuma praticar na escola a educação que ele traz de casa. Mas ali, o nosso desafio é fazer com que ele entenda que, se em casa ok, se no ambiente da família ok, na escola tem aquelas regras. Uhum. Então, a conversa é muito aberta e muito clara. A gente não deixa nada, sabe, subliminar, assim, nada... Tudo tem que ser bem explicado. E aí, essa família é trazida para a escola. Então, a gente conversa muito. Essa família, essa criança. É tudo na conversa. Sempre na conversa. Você via uma curiosidade a respeito de um hábito que parecia tão óbvio, mas que hoje a gente talvez tenha que tocar no assunto. Escrever à mão. Garotada que nasce com o celular já disponível está acostumado a escrever digitando, a se comunicar através de mensagens de texto ou mensagens de áudio. O escrever à mão com caderno de caligrafia ainda existe dentro dos colégios? Lógico. Até quando? Não sei. Mas ele precisa escrever, né? Porque daqui a pouco vai até atrofiar a mão, né? Se não esperar. Não é? E assim, como ele está acostumado a digitar, vem as gírias, né? Vem as gírias, vem as abreviações, vem os símbolos, que eu não sei de onde eles tiram aquilo. Então, é uma luta constante. Então, por isso que eu falo, regra. Então, aqui nessa escola tem prova escrita, tem trabalho escrito, tem trabalho no computador, tem também, né? Ele entrega impresso e tal. Mas tem a parte da escrita. E alfabetização é escrita, é ensinar ali a letra cursiva. Aí vai entrar na letra cursiva. É muito bonitinho. Então, isso não tem como acabar. Eu acredito que a escola, ela vai acompanhando os avanços, mas a escrita não vai morrer.
A letra cursiva é uma polêmica. Eu vi alguns pais levantando essa polêmica do porquê ainda é ensinado nas escolas a letra cursiva. A gente chama de letra de mão, né? Letra de mão. Geralmente, a letra bastão é o que a gente usa no computador. Por que ainda é ensinada a letra cursiva? Ah, eu acho tão bonito. Eu não sei escrever a letra de mão. Eu só sei Sinto escrever com muito, letra de mão. aprendi, mas se eu tentar escrever meu nome, eu travo aqui na letra de mão. Porque depois a vida é bastão, né? Vamos dizer assim, Sim. letra bastão. A vida é letra bastão. Mas, no início, na alfabetização, até faz parte ali do desenvolvimento fino ali, Coordenação. Da coordenação fina. Então, você os movimentos, você tá ensinando. Depois que passou a fase da alfabetização, a escola aceita. Não Sim. tem nem... essa polêmica, não aceita bastão, aceita. Mas ali no momento da alfabetização, a gente ensina a letra cursiva, né? Tem criança que realmente não consegue. Então, por isso que, assim, tem que ter aquele olhar. Ou pela dificuldade, ou cognitivo, ou motor. Então, cada criança é um caso. Se a gente vê que não consegue, mas ele vai bem na bastão, então vamos na bastão. Mas tem família, igual você falou, é polêmica, tem família, não precisa, mas tem família que exige. E até a criança tem dificuldade, a gente sabe que ela tem dificuldade motora, mas a família faz questão de que ela aprenda a cursiva. E aí é outra guerra, né? Porque a gente precisa convencer a família de que não vai defini-lo. Isso não vai definir se ele faz a cursiva ou faz a bastão. O importante é ele entender, ele está inserido ali no mundinho dele, né? É isso que importa. E como os pais em casa podem ajudar essa criança que... a mãe precisa entender que o mundo mudou, que a criança vive num contexto diferente. Então, a forma de educação não vai ser exatamente a mesma. Mas existem algumas cláusulas pétreas na educação que podem ser mantidas e que em casa também podem ser estimuladas? Sim, eu acho Aquela que coisa tem de, que na minha época eu fazia de tal jeito. Não necessariamente isso tem a ver com tecnologia. Não, mas está inserido, né? Precisa. Antes da tecnologia é o ser humano. Então você não é robô. Então ele precisa entender, a família precisa entender que ele precisa desenvolver essas habilidades e competências que são as socioemocionais. Tem família que fala assim, não, meu filho não vai usar nada, ele não vai usar nada disso, não vai servir nada disso, eu tenho negócios, ele vai herdar os meus negócios. Tá, mas como ele vai herdar esses negócios? Vai tudo dessa preparação que é a escola faz parte disso. Na escola, o que é inegociável é viver em comunidade. Então, ele precisa aprender onde termina o meu direito termina, onde começa o seu. Então, eu preciso dividir. Ali na escola que aprende a dividir, tem muito filho único que não sabe dividir porque é tudo dele. E tá ok em casa. É tudo dele em casa. Mas no ambiente escolar ele precisa dividir. Então esse é um dos princípios que são inegociáveis. Para estar inserido numa sociedade, ele tem que dividir. Então, e aí são vários outros que a gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando. O método de avaliação também eu acho que deve ter mudado, porque eu imagino que às vezes em uma prova só, quando eu estudava eu ficava pensando, não é possível que essa prova aqui vai me definir para um semestre inteiro. Então existem outras maneiras de avaliar ali durante o semestre? O professor consegue avaliar de outras maneiras? Sim, 40 anos atrás era o quê? Era uma prova, uma mais uma, somava, dividia por 2. Lembram disso? Sim. Hoje não. Então, hoje a gente tem as metodologias ativas que trazem várias atividades. Então, você tem trabalhos, você tem feiras. Até no semestre passado, uma das unidades que é no Jardim Garcia, teve uma grande feira de inovação. As crianças do Fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, eles desenvolveram projetos em grupo, que valia nota, inovadores. Por exemplo, o grupo da minha filha, ela tinha que limpar uma piscina, tinha que despoluir a piscina com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Então, o grupo se uniu, acho que eram 5, e conversaram com
com um engenheiro que ajudou no projeto e eles desenvolveram. Então, eles se uniram, eles falaram como vai ser, o que vai ser. E aí, eles limparam a piscina. Ela até foi, o grupo dela foi o primeiro lugar. E tiveram várias. Mão mecânica, perna mecânica. Então, isso é um modo de avaliação. Sim. Então, aí vai compor a nota desse aluno. Porque pode ser que ele algum deles não tenha a habilidade de decorar ou de entender alguma matéria. Mas ele vai bem as outras habilidades dele. Então, ele vai projetar um trabalho bacana que vai fazer mais diferença na comunidade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Seviana Navarro, diretora-geral do RDS Suisse, falando sobre os desafios da educação, sobre o futuro e sobre o que não se pede como essência na hora de formar as novas gerações. Seviana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Tenho certeza que muita gente se identificou com muito do que foi falado aqui. E é sempre um prazer falar sobre um assunto tão importante aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O espaço segue sempre aberto para você e para toda a sua equipe. Um ótimo trabalho. Muito obrigada, agradeço você, Heitora, você, Nath. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.